Fala Brasil, fala minha gente, fala Cuiabá, Mato Grosso. Hello. Estamos juntos, Melissa. Mais uma vez. No Pod Dani, aonde todo mundo tem algo a dizer. E aí, preparada pra hoje? Hoje tá, mais uma vez, topzera. Topzera. Nossa, me segura, hein? Segura eu. Me segura. Nossa, gente, a gente veio trazendo várias coisas interessantes, né? E relembrando um pouco dos outros pods, os assuntos estão mega legais, né? A gente tem se conectado e hoje é sobre o quê? Exatamente, conexões. Conexões. Conexões com as pessoas. Você não deu muito spoiler dessa vez do que é o foco, né? Porque também é um assunto tão abrangente, né? Olha, eu fiquei ali, o que eu ia puxar, e eu falei assim, é sobre a vida. Uma vida inteira, olha. né? É uma vida inteira de conexão. Né? E aí eu fiquei me perguntando, quando há, Melissa, a primeira conexão? Porque as conexões são importantes. Aí todo mundo falou assim, eu vou falar sobre conexão, eu recebi assim, mas é conexão do celular, é muito ruim? Eu falei, não, peraí, vamos chegar lá. As conexões são importantes, mas vamos por partes, Vamos né? por partes. Aonde começa a nossa primeira conexão? Então, é algo que é antes da gente ter consciência de qualquer coisa, né? Porque é desde bebê, da barriga, na verdade, ou depois. Lá né? ligado com a mãe. Ligado, o umbigo já não é à toa ali, já dá um indício do que tá por trás da humanidade mesmo, né? Do ser humano, da vida. Precisa ter, é necessário mesmo, né? E o bebezinho, ele só sobrevive porque se conecta. A gente fala de conexão, a gente pode pensar em vínculo. Né? A gente tá falando conexão de forma geral, Sim. né? Mas vamos pensar assim no vínculo, ele se vincula com alguém. E aí ele tem a possibilidade de se manter vivo. Então ali é a primeira linha que ele tem, Exatamente. né? Eu fiquei imaginando uma rede, uma linha. Uma que trama, né? Assim, que vai começando só com uma. E ali começou só com uma, onde é o seu início da sua conexão. Tudo tem um início, a nossa vida tem um início e as conexões tem um início, né? Por exemplo, uma pessoa que imaginou, quando eu falei conexão, ela já pensou no celular. Né? Ela pensou na internet, né? Network, né? Conexão com as pessoas. Mas a gente está falando que as conexões são importantes, né? A gente está ali pontuando algo sobre as primeiras conexões. E aí, depois de conectado, o filho, a hora que nasce, conecta com quem? Com aquela pessoa que vai cuidar dele, né? A principal cuidadora. A principal Nós vamos falar de mãe, mas não necessariamente seja a mãe biológica. Ou é que vai ser a principal, ficar mais tempo ali. E é uma dó quando não tem uma principal. Porque é necessário que tivesse, mesmo que não fosse a mãe, entende? Então, assim, é importante, porque é com essa que ele vai ter aquela continuidade, aquela sensação de segurança, vai se desenvolvendo, porque eu choro, alguém me entende, eu gemo, dou um gemido, alguém sabe do que é, então vai criando uma sensação assim, eu sou entendido, eu sou ouvido, vamos A conexão suprir. É sobre compreensão? É sobre compreensão, é sobre ser suprido naquilo que eu preciso, eu necessito, é minha necessidade que está sendo atendida. Então, a conexão, a princípio, a grosso modo, é para isso, até hoje. Até depois. Sim. Né? A gente se conecta com base em algo que precisamos. Isso não é egoísta, tá? É só uma questão humana mesmo, de sobrevivência. Então, é para isso, né? Para sobreviver emocionalmente, socialmente, a gente vai se conectando. Então, a primeira, a que vai fazer reflexos na vida adulta, porque essa conexão pode ser de vários tipos. Mas entende, Melissa, que o cuidador, ele é o link que vai abrir para mim. É como se tivesse um aparelhinho, como tem aqui, né? Que você tem, por exemplo, tem um fio que liga ali com a gente, né? E aí pensa ali, ó, a nossa produção vai pegar e vai fazer o quê? Um link com outras coisas. Certo. Mas esse cuidador, ele também tem que ter um, tipo assim, vou abrir o link do meu filho. Olha só. Como é profundo, né? Como é profundo, a gente tem se a gente for pensar assim, é sobre esse cuidador, tem assim, ó, eu tenho que fazer agora jogar. Por isso que é um negócio, eu acho, por isso que eu defendo tanto a sistêmica, porque é transgeracional, vem um que vem linkado já de uma outra história, que vem de outro, trazendo tudo isso para aquele bebezinho ali, que vai também conectar com alguém, e aí vai. Então, porque assim, tudo que eu falei, eu peguei aqui um link e agora eu vou te mostrar como você vai seguir. Como vai ser, como você vai fazer indo na escola. Aí começa a ampliar, né? Porque até os 6, 7 meses é praticamente... É só ali. Ali, né? Sim. Aí depois entra a figura
às vezes da função paterna, que eu não sei quem é, pode ser qualquer pessoa, mas a função paterna, que vem com algumas funções específicas, depois vai ampliando, até que ingressa na vida escolar. Aí que amplia mais. Aí entendemos que o ser humano, ele arruma a própria caixinha dele, e agora eu vou começar a linkar para outras coisas, né? Vou fazer outras conexões. Exatamente. Eu já tive algumas coisas aí parando ali na adolescência, ou seja, na juventude, de pessoas assim mais fechadas, né? Que têm dificuldades em fazer conexões. Isso mesmo. Né? Isso é da pessoa ou ela não foi ensinada a criar conexões? Porque a gente falou da importância do cuidador, né? Então, com base nessa relação que essa criança desenvolve com essa pessoa que vai estar ocupando esse lugar tão importante, ela vai desenvolver também uma forma de se relacionar com a vida, com os demais. Então, assim, é o primeiro vínculo que vai influenciar, não determinar. Porque a criança ela vem com o livro em branco, né? Médio. Assim, médio. Ela traz algumas coisas já, mas como que isso vai ser conduzido é a parte que realmente depende do ambiente. Que a gente fala o livro em branco, mas é como se, assim, tem a influência do ambiente, é isso que você quer dizer, né? Então tem mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma história lá na minha infância, com uma pessoa que uma hora era tudo que eu precisava, ela me provia, de repente ela me negligenciava, né? Então, eu tenho um vínculo que vai se oscilando. Aquela mesma pessoa, uma hora tá ali solícita, outra hora se vira. Uma hora solícita, outra hora se vira. Ele vai gerar em mim um tipo de relacionamento com essa pessoa. E, consequentemente, vai criar algumas coisas com outras que vão ecoar na minha vida adulta. Entendi. Se eu não tomo consciência disso, eu não percebo que com base nisso, tô sendo influenciada a fugir dos meus vínculos, a não aprofundar, a sempre ficar olhando e com desconfiança. Fica meio raso as coisas, né? Isso. Então, eu tenho algumas pontuações, aí a gente entra também na vida adulta, ou quando uma pessoa vai por exemplo, no nosso ambiente, que é um ambiente de atividade física, né? Na academia em si, vou falar sobre, né, quanto tempo numa academia, né? Então, não é porque uma academia tem várias pessoas que as pessoas estão conectadas. Na verdade, é um lugar de cada um no seu mundo, né? Às vezes as pessoas vão interagir ou não. Elas vão estar abertas ou não. Então, né? eu sempre fiquei curiosa a perguntar isso, porque vocês que são professoras, eu sou aluna, então eu vou lá e tenho um contato com uma professora. Vocês são professoras, têm contato com diversos alunos, Sim. né? Você percebe que você consegue desenvolver uma coisa legal ali que vai se aprofundando com o tempo, e que tem outros que pode ficar 10 anos, que vai ser sempre naquela coisa bem... Sim. Como é que é isso, né? É interessante. Na verdade, assim, dentro da linha, quando eu fiz a minha faculdade, nós tivemos, eu não sei como é agora, porque sempre muda a grade de uma faculdade. Mas eu tive uma professora, né, que era do mundo lúdico, ninguém fala muito sobre atividades lúdicas, né? Existe muito e é sensacional, que é sobre conectar aquelas crianças. Vou falar sobre crianças, né? Conectar aquelas crianças e a gente perceber uma criança que é mais fechada ou não. Cada faculdade tem o seu, mas na minha faculdade, aquela matéria do lúdico foi muito importante para mim. Porque eu tive um entendimento de saber como a pessoa chegava. Por exemplo, eu tive alunas mega fechadas, talvez por uma proteção, que depois, com o tempo, eu consegui abrir ela para outros alunos, apresentar ela para outras pessoas, aonde ela conseguiu fazer uma conexão. Ela conseguiu, por exemplo, ela falar, é uma dentista, um exemplo. Ela consegue, poxa, eu atendo também, aí vai lá na outra. Então, consegue fazer uma rede de conhecimento, né? Até intervalo, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa logo. A nossa logo tem até 2 T's, né? E, na verdade, os 2 T's são 2 pessoas. Que, na verdade, também o nosso objetivo do estúdio é conectar pessoas, né? Não é simplesmente a pessoa vir fazer o objetivo dela, mas a gente fazer um link. Sabe por quê? Porque as pessoas se ajudam. Uma apoia a outra. Então, assim, foi esse pensamento,
né? Do Então, você já estúdio. respondeu a pergunta que você mesmo me fez, porque... Mas não é em todos os lugares que existe. Tem muitos professores que não tem isso. Não, mas você perguntou assim, nasce, né, a pessoa tem essa, né, personalidade, nasce assim, ou ela pode ser estimulada nisso. Então, assim, se o adulto pode, a criança muito mais, né, que é muito mais... Mais fácil de você Na clínica sempre conduzi-la. chega, né, uma coisa ou outra em relação a isso, que a gente percebe que muitas vezes os pais querem respeitar demais. No caso, não é respeitar demais, mas é como se fosse assim, é o jeito deles. Deixa Não assim. gosta de fazer amizade, não gosta muito de dividir, é o jeito dessa criança. Sendo que enquanto pais, eu acho que é interessante, né? A gente tá, não, vai, tenta, estimulando, meio que, sabe? Depois... a gente vê o que vai dar. Olha, realmente ela tem dificuldade, realmente deu certo. Mas fazer esse esforço de fazer essa conexão, de ir atrás, de colocar em ambientes, se colocar ali, né? Aham, é muito importante, né? Porque chega uma fase em que isso começa a fazer falta. E faz falta para o adolescente, principalmente, né? Não estar inserido num grupo, não fazer parte. Aí a gente tem os grupos, né? impacta- Conectar grupos. Se eu estou separada, se aquele grupo me aceita, né? Tem uma aceitação. aceitação. Aí Se eu tem- faço parte, se eu tô com uma roupa legal ou não, e as pessoas vão, né? E Vários pontinhos, eu né? fico forçando para caber também, né? Em determinadas situações. Eu aprendo que preciso isso, forçar para caber. Mudar o meu jeito, Mudar o alguma coisa jeito, assim. me adequar de certa forma. Isso vai em uma certa medida necessário, ok? Mas se vai me afetando a minha identidade, vou me perdendo de quem eu sou para poder caber, talvez eu tô num ambiente errado. Talvez tenha outro ambiente que eu não preciso fazer todo esse esforço para caber, né? É assim, aquele lugar tá, vamos dizer assim, eu tô certa, mas o seu certo não serve pro meu certo, vamos dizer assim. É uma coisa assim de você... Porque nós começamos lá, bebezinhos, nós estávamos falando, né? Sim. Então nós falamos agora, pulamos ali para a vida adulta, mas a gente estava falando da adolescência. E, assim, a questão da conexão, ela é algo que é necessário. Não tem como a gente querer... isolado. Apesar de que hoje tem um apelo para o individualismo muito grande, né? Aí a gente vai entrar na parte da internet, né? E aí a gente vai falar sobre esse mundo aí, cibernético, isso. onde as pessoas se isolam. Basta Muitas que você... estão isoladas, né? Basta que... né, tem tudo aqui, não preciso de nada. Tem tudo aqui que eu preciso, né? Ou então basta que o que você sente, que não interessa o que o outro sente, é o que você sente. Tem que se respeitar. Isso tudo tem um... Tá perdendo um pouquinho de peso. Já tá perdendo a mão, porque daí tem um limiar, né, entre eu e o outro, então... Tipo, é a minha vontade, mas peraí, Será eu posso ir até aqui, É. porque existe um respeito sobre as outras pessoas. Se a gente né? fizer um resgate histórico, a gente sabe que historicamente a gente só sobreviveu enquanto ser humano, humanidade, porque a gente se aglomerou, a gente se agrupou. Então a gente... E sempre foi assim, né? precisávamos e precisamos uns dos outros, porque a gente nasce com habilidade diferente, com competência diferente. A gente pode aprender? Pode, mas tem que ter alguém para ensinar. Pra te mostrar qual é o Né? caminho. Uhum. E isso favoreceu a nossa sobrevivência. Quando precisávamos, né, lutar contra essas vicissitudes lá do ambiente que era mais hostil que hoje, talvez. Mais hostil, assim, visualmente falando, né? Que hoje... Pra viver. Era uma luta pra sobreviver, né? Pra sobreviver. Então, precisava ter essa questão do trabalho em equipe para se proteger, precisava ter, lidar com as diferenças, porque eu preciso do artesão e ela precisa da minha comida que eu tô plantando, e a gente, né? Então, assim, tudo isso era uma coisa que trocando conhecimento, e até o suporte emocional mesmo, que eu acho que é uma coisa que a gente se perdeu muito hoje, essa questão de se reunir para conversar, de contar histórias. Isso é mega importante. Aquela coisa de falar da família, naquela época. Ninguém fala mais, hoje em dia, assim, você percebe que tá... São raros os momentos. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, da minha família, falar assim, que até... Falar assim, uma família italiana, né? E eles preservam, e desde muito lá atrás era essa questão de sentar à mesa todos, né? E fazer aquele momento ser um momento de conversa também, comendo e conversando. Então, tipo assim, não era 10 minutos comendo, né? Hoje a gente come o quê? Em 5 minutos. Não, nem vai em casa, né? Porque você come na rua, tudo é corrido, né? E você não tem aquele momento, assim, de sentar e comer, né? Eu falo que é o único momento, eu vou falar sobre mim, né?
que assim, senta e vamos comer, não que a gente não tem durante a semana, mas sempre conversando sobre trabalho, sobre alguma coisa assim, a gente tenta desconectar um pouco assim, mas ainda é meio, né, Voltar trash. pra isso. É o café da manhã de domingo, a gente faz um café da manhã, aonde a gente vai sentar, vai arrumar mesa, gente, a gente arruma uma mesa, arruma pra todo mundo sentar, né, com tranquilidade. As Ou pessoas têm seja, preguiça de buscar tem que fazer pão, um esforço, né? não Tem que tem fazer que? um esforço. Aí o que acontece? A gente não quer mais. Aí fala, usa desculpa, não, é muito corrido e tal. Mas às vezes não dá pra fazer do jeito que era. Almoço, café, janta, as 3 Sim. refeições. Mas pelo menos uma. Não dá pra ser uma vez na semana. Que Pelo seja, menos. mas que tenha esse momento, né, de conexão. É porque a mesa é muito especial. Sentar-se à mesa é algo, realmente. Você sente, não sente? Que você Sente, olhar no muito, olho, olhando, conversando sentar ali, e tal. você conversar, todo mundo. Aí, ou quando sentam, tem esse abençoado junto, né? Então, esse abençoado aí, que é onde o estamos mundo super corre, conectados é uma aqui. pressão muito grande, eu sinto. Assim, hoje, socialmente falando, sobre empresas, sobre pessoas que têm que trabalhar, né? É o tempo todo, a gente tem que estar ali postando, falando. Senão não é lembrado, né? Senão não é lembrado. E é sobre likes, né? Existe até séries sobre isso, né? E essa pressão da internet é muito grande. E está vindo muito forte com a inteligência artificial, né? Eu vejo ela como boa e como ruim, né? Ela tem 2 vias, essa conexão, ela tem duas Também, mãos, né? Eu acredito que tudo na vida tem a mesma coisa que pode ser uma qualidade, em determinada medida pode se tornar um defeito, né? Mas eu acho que falta as pessoas terem consciência referente a isso, né? Não, e assim, quando se toma consciência, requer uma atitude. O problema é que muitas vezes a gente fica assim, entendi, eu sei, tá, já sei. Já sei, mas eu não faço nada, pro campo né? da ação não vai, né? Isso é horrível. Isso é muito ruim. E parece que a nossa mente tem que ficar conectado ali e aqui, né? As duas coisas. Então, para fazer essa desconexão disso aqui, agora a gente falando do universo, a gente precisa ter esse posicionamento. Porque senão, então, para conseguir trabalhar, ou trabalhar assim, ler uma coisa, eu tenho que largar longe, senão eu não consigo. Vai fazer um blum aqui, já vou querer ir lá ver o que tá acontecendo, porque eu tô perdendo alguma informação importante, né? Mas pensa, as pessoas têm perdido a vontade de conversarem. Parece que a gente não tem assunto pra conversar. Eu gosto muito, assim, quando eu vou em restaurante, eu fico um pouco reparando, assim, né? Sim. No ambiente. Eu sou uma pessoa observadora. Eu sempre reparo, assim, né? Eu fico olhando, né? Tipo assim, tem um casal sentado, né? Ou amigas. Não tem olho no olho. Não tem olho no olho. Tá todo mundo ali. E porque parece que o trabalho está 24 horas. Vamos falar sobre o trabalho, né? O trabalho fica ali 24 horas, te cobrando. Esses dias, eu e a Paty, a gente foi almoçar num lugar que, como a gente trabalha muito dentro do nosso ambiente, achei que tem uma necessidade da gente almoçar em outro local. Sair um pouco do trabalho. Em outro local. Então, a gente vai almoçar nesse local e tal. A gente sentou. Gente, tinha uma pessoa falando de trabalho do lado e do outro. Ela, é claro, ela não tava ligada nisso, mas aquilo ali foi me incomodando tanto. Eu falei, eu não quero ouvir as pessoas trabalhando do meu lado. Eu falei, vamos trocar de mesa. A gente trocou de mesa. Trocou. Porque eu não queria ver as pessoas falando de mesa. Ela, por quê? Eu falei, tem um cara falando aqui com cara de trabalho. E aqui é outro. Que agonia. Não, sei lá, o cara tava entrevistando a menina, comendo, sei lá, alguma coisa assim, na mulher e tal. E tinha um cara que não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, eu quero só comer em paz. paz. De boa, assim, sem aquela coisa, tipo, tem alguém trabalhando do lado ou do outro ali, entendeu? Então, tipo assim, aí eu acabei falando assim, vamos trocar de mesa, pra ficar um negócio mais leve. Você sabe que outro dia a gente saiu num restaurante, né? E foi com o pessoal assim, conhecidos, né? E os meninos foram junto. E tinha mais adolescentes na mesa e tal, então eram 4 adultos e 4 jovens. E aí um deles pegou e falou assim, todo mundo o celular aqui, ó. Show. E colocou um guardanapo de papel em cima e falou, vocês acham que estão conectados? Vocês não estão, agora nós vamos nos conectar. E aí quem pegar primeiro vai pagar a conta.
Um lugar assim. Chega assim, Caro, caçou até a aham. mão, assim, né? Aí eu só vi os meninos se olhando com ódio, assim, tipo assim, cara chato, né? Aham. Mas é legal Mas porque foi você volta, né? excelente. Aí começou todo mundo conversar e pá. Não tinha pausa, não tinha que pedir licença pra poder falar. Agora é minha vez. Peraí, não sei o que, Uhum. sabe, assim? Falei, gente, olha só, se não tivesse feito aquilo, a gente até ia trocar uma palavra ou outra, mas ia ficar aqui o tempo todo no E celular. se você pensar no celular, o que ele vai te entregar? É pessoas te entregando trabalho, Aham. te falando um monte de problema, independente do dia que seja, né? É, Não é de segunda a sexta, né? É Não. sábado, domingo, madrugada. de madrugada. Aham. Eu recebo mensagem de madrugada. Sim, tem gente aí que sofre de insônia e quer resolver as coisas, fica angustiado, né? Quer falar Aham, logo, senão esquece. Quer mandar, vou mandar porque senão eu ia esquecer, né? E aí não desconecta nunca, Aham. né? É claro que eu acho isso ruim, né? E infelizmente vem afetando Você muitas colocar na relações. balança. Então, você colocar na balança o que é realmente ganho em ficar conectado nesse tempo que eu podia estar aqui olhando pra pessoa, conversando. Que nem você falou, é coisas assim, é um negócio de emergência, assim, que não é emergência, uma novidade, uma notícia, alguém Sim. curioso, coisa que pode esperar. Então a gente precisa fazer um exercício muito forte nesse E eu acho sentido. que tem perdido também muito valor, né? Porque daí as pessoas se encontram, ela fala, você viu aquela influencer? É. Você O assunto é esse. Você né? viu o corpo da fulana? Falar de si próprio, falar da vida, falar de como se tá se Tipo, sentindo. passei um dia tal, hoje meu dia foi legal. Aí a gente hoje não meu dia sabe fui. por que tá se desconectando de si, né? E aí é um esquecimento de É, você, né? Você aí fica conectado com as coisas das Só pessoas, e que aí- ela tá ganhando dinheiro, Aham, vamos dizer assim, aham. e aí você tá lá, É, se estrupiando toda, é, se ralando e exatamente. esquecendo de você. Eu tenho preocupação com as gerações futuras. Eu também tenho. Eu tenho muita preocupação, porque eu já contei aqui a história no dia que eu tava no pronto atendimento e a criança com a mãe aqui, né? E a enfermeira perguntando algumas coisas e a criança não respondia, tava no celular. Eu pensei até que tivesse alguma dificuldade de. Não tinha nada, não. Depois eu vi, não tinha Aí a nada. mãe ficava discutindo. A mãe respondendo ela deve estar tudo. sentindo dor de barriga. É. Ela deve estar Tá dor sentindo. Aí eu questiono o seguinte, porque que nem você falou, a gente tava falando antes, esse negócio de se conectar, ele nasce assim ou é treinado? É treinado. E eles estão sendo treinados? Ou tá se enfiando o celular na mão deles? Porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu não sou assim, zero tela, mas eu acho que tem que, né, nesses momentos assim, aprender a olhar, oi, tudo bom, cumprimenta. Cumprimenta as pessoas, eu não tá tinha chegando. dificuldade com isso, e minha mãe tinha que me obrigar. Teve uma situação Não, minha mãe fazia também, que ela gente. ela entrou, a gente ia à igreja central e eu não entrava assim, sentava e não conhecia ninguém, não tinha amigo. Aí ela falou assim, a partir de hoje você vai entrar comigo e você vai olhar pra todo mundo e vai falar boa noite, bom dia. Eu, não, que é adolescente, né? E eu vou estar segurando aqui, ó, no seu toicinho. Só queria entrar e sair sem ninguém ver. Aham. Eu vou estar segurando aqui no seu toicinho. Aham. Você não comentar, eu vou te dar um beliscão. Aí eu, meu Deus, aí tá aqui, daqui a pouco eu baixando o olho, tirando o olho, e ela, oi, bom dia. E aí você vai e percebe, a pessoa só responde. Porque, na verdade, isso é uma isso. educação com as pessoas. Não é né? nem um bicho de sete cabeças, é tão Aham. legal, você se sente bem a pessoa. E aí você perde o medo. Pronto, mas precisou de uma apelação da minha mãe. Percebe? Porque senão Assim, seria o que fechado, É. né? Minha mãe fazia também. Ela, quando chegar, cumprimenta as pessoas, porque isso é educação, Aham. né? aham. Mas eu não quero. E a gente estranha quando alguém chega e fala, nossa, nem cumprimentou. Nem cumprimenta, Que é isso? Parece que assim, ó, no contrato social é o básico, né? Aquela coisa, você não precisa perguntar, e aí, fulano, como é? Gente, é incrível. Eu vou parar nessa aqui, ó. O Apolo está aqui embaixo. Então, O Apolo peidou. Pelo amor de Deus. conexões. Foi conexão. Essa gente, parte conexão. é a parte ruim de estar na intimidade. É isso que dá, intimidade é isso, gente. Né? Tem o Eu ônus tô e o ouvindo aqui o bônus. cheiro, eu falei, não pode ser a Melissa aqui, não, Melissa, por favor. Aí ela falou assim, ó, ela fez o sinal assim, ó, aqui embaixo, ó, ele, sangue e fogo. Não tem nenhum bom ar, Brasil. Agora, essa é a deixa perfeita pra gente falar do lado ruim, né, das conexões, não é? Agora vamos falar sobre o lado ruim, A tal da porque aqui é muita intimidade. conexão e a intimidade A faz tal isso da aqui. intimidade, a gente Aí tem... a gente entra onde? E ela fez assim, ó. Não sou eu, hein?
Foi ele. Eu olhei pra ela assim, ó. E ela... Deixar bem explicadinho. Então, sobre a intimidade e as conexões, né? Eu queria falar sobre as conexões ruins, que é interessante. Como a gente notar sobre as conexões ruins, né? Que existe conexões ruins, e o que é suportar disso, né? Até onde? Até onde? Porque a gente precisa cortar a conexão, né? A gente não tem nada perfeito, né? Ninguém é perfeito. Sim. Vamos combinar. Então, a gente vai ter aquela coisa assim que a gente não gosta no outro. Fala, poxa, mas que irritante. Ok. Agora, até que ponto eu vou suportar isso? Até que ponto isso vai fazer só um incômodo, vai me tirando de mim mesmo, né? Isso é interessante. Né? Eu acho que é uma parte difícil que às vezes as pessoas não notam, né? A gente meio que vai levando. Por exemplo, você tem um amigo que aquilo ali vai te batendo e tal, e você vai administrando. Fala assim, cortar conexões, né? Parece ser forte. Fala assim, cortar, credo, pelo amor de Deus, tu vai cortar? Cortar conexões com as pessoas? Como assim cortar conexões com as pessoas? Você tá sendo má? Aí... Parece que você tá sendo má, né? É sobre ser má. Por isso que é tão difícil ser assertivo. A gente fala de assertividade, tem vários livros, né? Limites, quando dizer sim, quando dizer não e tal. Por quê? Porque não é uma coisa fácil. Porque colocar limite dá a impressão de que quem tá sendo a pessoa ruim, ou então, assim, tá fazendo mal a alguém, é quem tá dizendo não. Quem tá falando, olha, não me faz bem, eu vou me afastar disso. E, na verdade, não é, né? Então... Eu vi eu gosto muito de, até sobre a internet, tipo assim, seguir pessoas que te ensinem alguma coisa, né? Ele fala, se você precisar se afastar, desconectar de pessoas que não façam bem pra você, se desconecte. Às vezes é meio doloroso, né? Às vezes você fala assim, pô, eu não queria, mas é necessário, né? Porque aquilo não vem me fazendo bem. Né? E aí, com o tempo, a gente vai administrando aquilo, eu acho que a gente tem que fazer. E prestar atenção em que conexões, aquelas conexões que eu tenho, as amizades que eu tenho, as pessoas que eu tenho ao meu redor me fazem bem. Né? Eu não vou falar sobre o lado... é sobre a parte empresária, não é a pessoa do trabalho, se ela te faz bem. Eu tenho várias pessoas que reclamam de colegas de trabalho. E que elas não sabem o que fazer com aquela pessoa, que é tóxica. Você fala, nossa, eu chego assim, me dá até uma palpitação, porque aquela pessoa me deixa ansiosa até. Nossa, horrível. E como lidar com aquilo, né? Como lidar com alguém no trabalho que é ruim, né? Ficar calado, ficar só olhando, se afastar, né? São alguns pontos que eu vejo as pessoas, assim, reclamarem. Já também passei por isso também, né? E assim, desconectar das pessoas não é uma coisa fácil, né? Não. A gente trabalha assim, né? Você e eu trabalhamos com material humano o tempo todo. Então a gente percebe como que é difícil, porque não é uma coisa só. Não é assim, 2 e 2 é 4. Pronto. Sim. Não é. Tem a pessoa com todo o histórico dela, cheio de percalços. Então, assim, pra mim é fácil. Eu percebi uma coisa que eu não gostei. Vamos um exemplo. Chego lá e falo, fulano, o que aconteceu assim? Eu me senti assado, né? Pronto, eu abro a abertura ali para um diálogo, eu ouço, mas a pessoa às vezes não quer falar. As pessoas às vezes não quer assumir a parte dela, só quer que você assuma a sua. Né? Ou quer parcelar. Ou quer ficar lá, né? É uma coisa muito, muito... Então, assim, é bem difícil, né? Você perceber, primeiro, 2 coisas. Primeiro, você perceber que é mal, essa conexão tá te fazendo mal. E segundo, não só perceber, mas você conseguir se afastar. Essa percepção de... Porque nem todo mundo tem, Dani. Nem todo mundo tem. Você vê você olhando de fora, você olha e fala assim, gente, por que essa pessoa tá se submetendo a isso? Por que ela tá aguentando, né? Mas ela não percebe, então, e não adianta só eu perceber e ela não, né? Agora, e aí tá, percebi, nossa, né, olha, me sofro e tal, e agora, como me afastar? Porque tem uma dependência emocional muitas vezes, né? Então, é uma situação difícil. Na verdade, eu sempre sou a favor da gente fortalecer o que é bom. Por exemplo, se eu tenho um vínculo de amizades,
maior, e aquilo ali especificamente está me fazendo mal, às vezes eu não preciso me afastar inicialmente daquilo, eu posso fortalecer os outros, intensificar uma convivência com outras pessoas que me fazem sentir bem. E aí, consequentemente, eu vou ficando forte para poder, uma hora, cortar definitivamente aquele vínculo que tá me fazendo mal, né? Mas eu tenho que compreender, né? Eu, como professora, né, que treinadora há muitos anos, eu vivi várias pontuações, assim, né? E o personal em si, vou falar como personal, treinador aqui, a gente fica muito próximo do aluno, né? Cria-se amizades, cria relacionamentos muito próximos, muito profundos, né? Que é super bacana, porque, na verdade, a pessoa veio procurando uma coisa e se tornou outra coisa, né? Claro que depende da conexão que acontece, né, com o professor e tal. E eu tive, vamos assim, desconexão, desconectar de outras pessoas. Às vezes era até aquela linha que eu tinha que seguir, mas no começo para mim era muito doloroso, porque eu queria a resposta daquilo. Eu queria entender por que estava desconectando, por que estava acontecendo aquele como se fosse movimento. Obrigado a permanecer, né? A ter, não, eu tenho que aceitar. Às vezes a pessoa tinha um tempo dela, ou, né? E eu sempre perguntava, será que eu fiz algo? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Eu tive um caso assim, que eu fiquei assim, ó, eu fiquei um ano e meio nesse questionamento. Nossa. E aí eu falei assim, gente, por que, né? Do nada a pessoa se afastou de você e sem dizer nada e tal. E eu sempre me questionei muito. Era pra mim, por quê? Um aluno te deixar por quê? Por que tá acontecendo? O que é? Mas às vezes não é sobre mim. A minha preocupação era, eu fiz algo. Mas aí eu fui compreender isso depois de muitos anos, que não era sobre mim. Era sobre outra pessoa. Né, sobre o momento dela, sobre algumas coisas sobre aquela pessoa que às vezes não faz parte, né, de mim, é sobre ela. E entender isso, eu fui entender depois de muitos anos que isso ocorreria, né? Não é sobre a pessoa foi com você até aqui, às vezes ela quer outra coisa, né? E não é mais sobre estar com você, né? Então, assim, tirar aquilo foi aprender que era só até aqui. Né? E levar numa boa, assim, tentar, claro, uma relação. É porque, assim, tem alguns vínculos, algumas conexões que a gente mantém por conta de papéis que a gente ocupa. Por exemplo, mãe e filho, né? Mesmo que são momentos de conflito e tudo mais, você nunca vai perder aquilo, né? Aquilo, né? Vai ter uma hora mais qualidade, outra hora menos qualidade. E eu vou estar sempre trabalhando para manter aquilo, porque é uma função social que eu exerço, é um vínculo que se constrói, é um apego. Tem uma intimidade emocional diferente, né? Sim. Um casal, né? Um casal marido e mulher, ou um casal romântico. Então, assim, não tem. Agora, tem outras. E assim mesmo, nessas relações, é possível que eu coloque um limite para isso, né? Até certo ponto, eu vou, né, tá ali em função da pessoa e manter, mas aqui para cá eu vou respeitar também a minha individualidade, as minhas necessidades, o meu eu, né? O quanto dói aqui para mim certas coisas, então eu também vou. Agora, tem certo tipo de relacionamento que daí a gente não precisa manter. A gente pode tentar, porque, né, uma coisa a gente percebe, quando a gente chega num lugar novo, né, um lugar diferente, tem outras pessoas lá. Tem pessoas que você vai cumprimentar, basicamente, vamos de novo pro básico do contrato social. Só falar oi, né? As pessoas não te olham, elas não vão te responder. Você chega no elevador, por exemplo, né? Nem todo mundo. A gente vai dizer, nossa, eu cumprimentei, a pessoa não falou nada. Então, assim, ok. Beleza, cada um tem a sua, né? Então, assim, são níveis que vão aprofundando de intimidade, de convivência, que vão requerendo. Só que a base disso, para buscar uma coisa mais profunda, é justamente, por exemplo, pensando nós duas aqui, nosso trabalho, né? A gente se conectou por conta que, por exemplo, você tem algo que eu não tenho, que completa com o que eu acho importante para um trabalho.
Sim. E a mesma coisa, né? Eu tenho algo. Fora a questão que depois aparece, né? Com as convivências vai aparecendo as identificações, aí Sim. vai aparecendo, é legal quando tá junto, é divertido, tal, tal. Então é bom estar junto com aquela pessoa, beleza. Também nos momentos que uma e outra estão precisando do seu espaço, ok, se respeita. Precisa do tempo dela. Exatamente. Então, assim, tem isso que vai sendo construído, né? Eu vou fazer um contrato não verbal com você de convivência, né? E isso que é legal. Agora, tem gente que não tem essa noção, não tem essa feeling, né? De entendeu? entender. Então, assim, é mais difícil, Nem né? tudo que você pensa, você tem que debater Né? aquilo, né? Eu acho que é sobre também respeitar. A gente falou-se muito sobre respeitar o outro, mas às vezes perde, né? Exatamente. Eu quero levantar uma bandeira, mas espera aí. Tu se tá saindo do seu... Se a gente conseguisse focar no lado bom das conexões, no que nos acrescenta, seria essencial. Porque daí aquilo que nos faz mal, não precisa debater sobre isso. A gente pode recuar, né? E a gente pode deixar a coisa assim, sem ter que levar em consideração cada coisa. Uma vez eu fui num evento, não lembro aonde, era um evento da educação. E aí eles fizeram uma dinâmica, eu achei bem interessante. Eles dividiram, era muita gente, então dividiram vários grupos, e cada grupo com subgrupos. E aí você entregou, assim, materiais, cordas para um subgrupo, que era dividido em 7. Uhum. Então, você recebia vários tipos de corda e tinha que produzir dentro de um tempo. Eles explicaram lá, deram lá na frente um tanto de nós de marinheiro, assim, sabe? Uhum. Só que era diferente. Se não fizesse essa, não era eu. O nó era tipo assim, uma demanda que eles tinham que fazer, atender o mercado. Uhum. E aí, todo mundo quebrando a cabeça e a gente tentando, só que a gente tinha que negociar. Às vezes tinha coisa que eu não tinha e eu precisava, e ele também precisava de algo que eu tinha. Então, tinha umas trocas e tal. Tinha que fazer e tinha que fazer num determinado tempo, juntar tudo e produzir um produto final. Sim. Aí, ia contar para ver qual o grupo que produziu mais. Sabe qual o grupo que produziu mais? O grupo que sacou teve uma sacada, que é a questão da cooperação. Ele pegou e falou assim, então, eles não só olharam o que cada um tinha, mas a habilidade. Olha, você tem mais habilidade para fazer essa parte aqui, então eu vou te entregar tudo que eu tenho com relação a isso, e você faz tudo. E daí e você me dá todo o material, porque isso aqui eu saquei como é que é, faço rapidão isso aqui. E você me dá o seu. Eu sou boa nisso. Uhum. Tá. E aí depois, no final, nós não vamos ficar, eu fiz. Nós fizemos. E vamos contar tudo e dividir por igual. Eu chego a arrepiar. Sim. Porque eu acho lindo isso. Sim. É uma sacada da vida. Entendeu? Mas acho que tem que não ser precisa assim, competir. Não é? Se você pensar, é assim. Não é? Deveria ser. Sim. Não precisa competir, porque os outros grupos ficaram competindo entre si. E aí não é sobre isso, e não é. É sobre cada um fazer a sua parte. E ali a gente se completa, naquilo que a gente se completa, ok, vamos. Naquilo que não, ok, vamos também. Porque no final das contas, todo mundo sai ganhando. Sim. Mas eu acho que o ser humano ele tem dificuldade de entender isso, né? Tipo, olha, o seu mundo é esse. A tendência é outra. É exclusão, é marginalização. Se a gente não cuidar... E se a gente pensar, eu acho que a gente tá num caminho, assim, bem tênue, né? Tipo assim, o negócio parece que vai afunilando. Fala assim, vai piorar ou vai melhorar isso? Aquela hora do checkmate, que a gente tenha muito falando sobre isso, a gente tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Tem. Mas quanto... para ouvir, né? Quanto para se atentar sobre isso, né? Sobre como eu tenho que lidar com as pessoas. Pois é. Lidar com pessoas, a gente lida todos os dias com pessoas, né? Não é uma tarefa fácil. Uhum. Né? Porque é um segurar eu com outra pessoa, né? Uhum. E aquela outra pessoa não te atende do jeito que você... Não, e assim, se a gente deixar... A nossa tendência... Não é sobre também aceitar. Não, tudo bem, é isso mesmo. É uma coisa de você conseguir se colocar e também respeitar o outro, vamos dizer, né? Mas assim, se a gente deixar a nossa tendência, eu sempre comparo a nossa vida com a escada rolante, descendo. Então, descendo, não subindo. Não, descendo. A nossa tendência é... Tchum, 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 tchum. E descendo. Como um solo que, sem intervenção, ele vai ter pragas. Naturalmente, não precisa de nada. Ele vai ter pragas.
Para eu conseguir desenvolver em mim virtudes, eu preciso de fazer uma intenção. Entendi. Entendeu? Então, naturalmente, eu vou querer o oco do outro, naturalmente, eu vou querer competir, eu vou querer mostrar que eu tenho mais poder, que eu tenho mais privilégio, que eu tenho mais espaço, que as pessoas me respeitam e você não. Naturalmente, eu preciso de uma intervenção, e aqui não entra nem a questão da religião, mas assim, nós não podemos ignorar que na nossa dimensão nós temos biológica, nós temos social, nós temos emocional, nós temos espiritual. Se a gente não tiver com essas supridas, fica mais difícil. Então, é essa dimensão, essa força que nos joga para baixo, ela pode ser invertida com um cuidado nessa parte também. Que a gente Mas esquece. A gente tem que ter uma consciência. Consciência. Tudo começa com a tomada de consciência. Falar, epa, peraí, é verdade. Porque se deixar, eu saio querendo matar um no trânsito. Sim. Se deixar, uma fechada basta. É o que mais a gente vê hoje. Uma fechada da fechada, né? É. De um policial com um senhor lá. Né, ele destruiu o carro do cara, mas gente, eu falei, que impulsionou esse homem para fazer isso, né? O que impulsiona sobre alguma coisa? Eu falo assim, eu vou dar um exemplo, eu sempre dou exemplo sobre mim, né? Sobre as minhas mudanças. Eu sou uma pessoa muito cheia de energia, energética, né? Então, assim, um pouco mais brava, fala que ninguém me... brava, né? Brava, muito protetora. E aí eu falei assim, como tirar o melhor de mim? Né? Como ser melhor? Como aprender com essa energia toda? Como eu posso usar essa energia toda para ser melhor? Né? Não ser reativa. Porque a questão, eu era muito reativa. Né? Eu já falei assim, hoje eu controlo a minha reação. Né? Aonde eu vou colocar minha energia? Tipo, vale a pena colocar energia em algumas coisas que não precisam colocar energia, né? Então, tipo assim, e aí eu vejo algumas pessoas colocando energias, assim, eu até falo para as pessoas, não coloca energia nisso daí não, vai te sugar, você se suga sozinha, você entrega a sua energia sozinha nisso aqui. Sem ninguém pegando, é ela que sem ninguém entrega. pegando. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência, né? Porque, tipo assim, quando eu falei assim, poxa, como ser uma Daniela melhor? Né? E a gente vai aprendendo todos os dias, não tem assim, eu estou redonda para seguir na sociedade. Esse dia, se chegar, nós vamos estar mortos já, porque... Já era, né? Já era. Porque a gente tá aqui para aprender. Quando tiver vida é porque ainda tem que... Coisas aprender. Coisas que a gente tá praticando. Não tem essa coisa, agora pronto, agora acabou. E lidar com pessoas não é algo maravilhoso, é algo que nos dá sentido. Sim. Né? Que é para isso que a gente tá aqui também. Então, assim, ficar isolado não é, inclusive é um sinal de doença mental, o isolamento. Entendeu? Então, não tem algo que não tá bem, vamos cuidar. Eu vejo algumas mães que pontuaram, agora voltando lá pro filho, de filhos que, tipo assim, vão pra escola, entram no quarto, se trancam no quarto. Ele come. Inclusive, eu falo assim, nossa, eu escuto eles rindo dentro do quarto. Rindo. Só que é tudo virtual, né? Tudo virtual. Quando ele sai de lá, ele tá assim. Né? Calado. Ele não ri comigo. Mas eu escuto ele rindo no quarto. Então, que mundo que é esse, né? Tipo assim, o que é isso que acontece, né? Tem uma parte que é natural da fase, que se fosse isso no grupo físico seria assim também. Tem adolescentes que gostam de ficar, né? Um momento no seu quarto, no momento das... Não, Dani, mas eu falo assim, mesmo que fosse aquele grupinho presencial, tivesse todo mundo ali na porta da rua, de casa, rindo, engargalhando, seu pai chega, já faz aquela, né? Porque é isso, né? Ele faz zoeira lá no meio dos iguais, e aí com uma parte da hierarquia, ele já num momento meio tenso. Sim. Ok, virtual, mesma coisa. O problema é o excesso. Se é só isso, aí é um problema. Se vive só isso. Só assim, né? Se ele tá sempre de mau humor lá de fora, no mundo real. Ou fechado. Eu já apelo lá em casa. Eu já falo, tá meio assim, então pera, hoje sem celular. Aí parece que volta ao normal, você acredita? Parece que dá uma desintoxicada e a coisa realmente... Parece que a pessoa pensa assim, tem que... Né? Tem mais vida além dali. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha pra eles. Os pais têm que dar aquele limite. É necessário. Senão vai uma conexão para um mundo que não existe, né? Não é verdadeiro, não é real. Por mais que seja ali, tem outra pessoa e tudo, mas não... Informações no que chega, no que fica da essência,
É pouca coisa, né? Pra vida prática, pra vida de verdade, assim. Pra vida que vai ter que enfrentar. Enfrentar. O seu dia a dia, de alto e baixo. Exatamente. De perder ou ganhar, né? Exatamente. Maravilha. Gente, tem perguntas? Opa, tem pergunta. Pergunta! Se você pudesse Se você pode. escolher uma coisa que atualmente mais desconectasse as pessoas, qual seria? E o que mais conecta as pessoas, qual seria? Calma aí. No geral, assim, No geral. o que mais conecta e o que mais desconecta. Ixi. Das pessoas em si? As pessoas em geral. Eu acho. Eu largaria o celular. Celular? Eu acho o celular. Pode ser um sentimento, uma atitude. Ó, Geralzão, assim, no geral. eu acho que o celular. O celular é. Mas eu acho que o que mais desconecta as pessoas é a mesma, eu acho que eu daria a mesma resposta, tanto para o que conecta quanto o que desconecta, que é a falta de consciência pessoal. Vou explicar. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, vamos supor, não é aleatório, não tô pensando em ninguém, mas uma pessoa com quem ela é, ou eu mesmo, vamos supor, vou falar de mim. Eu tenho dificuldade, né, de relacionamento, e onde eu vou, é sempre, eu me sinto mal, eu acho que as pessoas estão meio que me rejeitando, Me me olhando. olhando estranho, ou então eu acho que todo mundo tá errado. Nossa, a pessoa vive assim, que horror. A pessoa vive assim, nossa, que absurdo. Sabe? Então, o que essa pessoa tem? É falta de autoconhecimento, falta de consciência de si. Se ela tiver, se ela for atrás, porque não é uma coisa que brota, não é uma coisa que é definitiva, é uma coisa que pode ser trabalhada, eu posso começar a falar, mas espera, por que eu tô me sentindo assim? Né? E voltando, porque vai voltar lá naquelas conexões iniciais da vida, dependendo da mãe que teve, muitas vezes, dependendo, né, de uma mãe, às vezes teve casos que eu já estudei que chegava lá, era uma mãe com doença mental, uma mãe esquizofrênica que ela teve. Não sabia. Eu não sabia, Uhum. né, não tinha essa noção hoje na consciência. Então, ela teve um apego super desorganizado na vida, e isso afetou a vida adulta. Então, a falta de consciência, para mim, ela é tudo. Se eu sou louca, maluca, mas eu tenho consciência do que eu sou, de onde que eu vou, quais são o que eu quero passar para o outro, eu consigo administrar isso, né? E aí eu consigo Eu não vou falar. favorecer uma conexão e também, né, não como fala, instrumentalizar, sabe? Intensificar uma desconexão, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que não sei se é bem essa pergunta. Você pensou em alguma coisa, assim, que você sugeriria como se fosse? Eu imaginei que fosse isso mesmo, porque eu tava lendo... Não, na verdade eu ouvi, assisti não sei se era psicóloga, mas alguém fez uma pergunta pra ela no podcast falando se Platão existisse. Não sei se você já assistiu. Não. Se Platão existisse, com o que ele se assustaria hoje? Aí ela respondeu que seria como as pessoas são tão desconectadas de si. Exatamente. Porque ela falou assim, se eu chego pra você e pergunto, Exatamente. Sim. se eu chego pra você e pergunto quem é a Melissa? Aí a pessoa vai falar assim, eu sou a Melissa que moro no Jardim das Américas. Aí ela falou assim, mas isso não quer dizer que é você, porque se você mudar e aí, você vai deixar de ser você? Vai deixar de ser a Melissa? Você só vai mudar de lugar. Nossa, Mas é interessante, isso interessante. mesmo. Show, Isso aí show. fecha. Vamos com chave repetir de isso, ouro. vamos repetir isso, né? Aqui, ó. Fala. A parte tá aqui e ela falou sobre. É Platão? Eu acho que é Platão. Ele perguntou sobre... Aí ela falou assim: se perguntasse Platão. para Platão o que ele se assustaria no dia de hoje, sobre qual momento ele se assustaria com o tempo de hoje, né? Seria sobre as pessoas não se conhecerem. Se conectarem, estarem desconectarem com elas, né? Então já é uma atividade aí para você. Quem é você? Quem é você? Na terapia eu faço sempre 3, 4 perguntas e começa com isso, né? O que eu quero? Eu falo no futuro, que é mais fácil você objetivar essa visão do que falar agora. O que eu quero ser?
né? O que eu quero ser lembrada? O que eu quero que as pessoas falem de mim? Bacana. Essa é a essência, né? Então, assim, uma pessoa forte, uma pessoa assim, uma pessoa assada. Mas para responder, as pessoas demoram, elas não sabem responder. E aí, se eu perguntar, né? Você perguntando agora, eu também fiquei pensando, gente, o que eu responderia rápido? Uhum. Porque, né? Tipo, quem é Melissa? Se esvaziar tudo, se tirar a sua casa, se tirar a Só sua, você, a sua sem função, nada. né? De A sua mãe função, ou mãe, de irmã, tô trabalhando, não se trabalho. tirar, o Uhum. que sobra? E aí a gente só vai saber responder essas perguntas se a gente estiver conectado com a gente. E essa conexão com a gente, ela é salvadora. Mas eu acredito que muitas pessoas não têm essa resposta. Agora cada vez mais, porque a gente começa Na verdade, ficar tá mais conectada ali. pra fora, tudo pra fora, pra fora, pra fora. Eu acho interessante aqui, uma coisa que a gente faz, todo mundo fala assim, eu queria pontuar sobre aqui o nosso trabalho, é que a gente tenta fazer isso, né? Dá verdade. É você aqui. Uhum. É você mãe, é você que trabalha, é você ansioso, Mulher. é você mulher, homem. Depressão, sem depressão, doente ou não. Então é sobre, a gente gosta de pontuar que eu falei assim, aqui a pessoa vem nua e crua, como ela é. Não como a gente olha passeando, ou quando encontra num almoço, num jantar, num restaurante. Ou no Falei Instagram, assim, nas redes sociais. Você é quem você é. Não que você se preocupa em mostrar nas redes sociais, ou que você só vem aqui e me fala, eu vi tal coisa, eu vi também. Não, que é você? Né? E eu teve até uma interessante que uma aluna chegou, ela estava treinando, e eu falo que eu sou muito observadora. Nossa, ela é muito observadora. Eu falei, eu sou. Eu falei, eu sei se você chegou triste, se você chegou séria, se você está sentindo dor ou não. Eu compreendo o aluno quando chega, mas é sobre olhar. Eu falei, o que é? É sobre olhar. E mesmo hoje a gente falou sobre o que é que as pessoas querem? Ser ouvidas. Falei com... vistas e ouvidas. Assim, o que as pessoas querem? Serem vistas e ouvidas. Porque elas não são vistas e ouvidas. Né? É sobre falar assim, eu saí lá da minha casa e aqui sou eu. No meu eu. Sim. Com dor ou sem dor. Com raiva ou sem raiva. Essencialmente. Então a gente acha assim que as pessoas perdem muito isso, né? Eu só quero mostrar só isso aqui, essa parte aqui, deixa aqui só pra mim. Exatamente. Vou tentar fazer alguma coisa com esse negócio aqui. Verdade. Né? E dependendo ainda da função que ocupa, né? Aí que vai mais pra longe. Existe uma pressão da sociedade? Existe. Né? Infelizmente. Mas é como você lida. Você fala assim, ó, problema, é isso aí. É isso. Sou eu. Essa sou eu. Né? E é um limiar, né? Porque assim, a gente, é claro, a gente tem que se respeitar, se colocar, se conhecer, é claro. Também não precisa forçar a goela abaixo ninguém. Claro, eu falo, essa sou eu, mas não é pra você falar assim, é essa aí, pronto, acabou. E eu nasci assim, vou morrer assim. Não é, né? É uma coisa que... Aí já sai, né? Se eu souber quem eu sou, já é um bom começo, né? Mas eu acho que se eu souber quem eu sou, aí a gente entra no caso. O que eu preciso pra melhorar essa pessoa, porque né? quando a gente toma consciência de quem somos, automaticamente a gente vai tomar consciência do que precisamos melhorar. Das dores, né? Falar assim, nossa, não tô legal desse jeito. Porque a gente vê os nossos defeitos. Sim. E falar, poxa, eu tenho os defeitos. Como eu posso... Agora você fala assim, o que eu vou deixar? Como que eu vou contar essa história mesmo? Vou contar a história, exatamente. Né? Então assim, o que eu vou deixar e como eu vou passar? Até passar na vida das pessoas. O que você deixa aonde você passa? Às vezes a pessoa ficou curtamente contigo, mas o que você deixou, ela vai lembrar de você. Como você vai ser lembrado. Né? Então a gente deixa essa tarefinha aí, né? Tarefa de casa. Quem é você? Acabou o nosso tempo. Quem é você? A gente deixa essa... Se conecte aí para responder essa pergunta. Se conecte saudavelmente com as pessoas, né? A gente deixa um termômetro. O Pod Dani encerra por agora, neste sábado maravilhoso. Vamos nos ver aqui 15 dias. Combinado. Estamos aqui. Estaremos. Porque o podcast é o quê? O Pod Dani? Todo mundo tem algo a dizer. Um grande abraço para vocês. Beijo. Um beijo, um abraço. Valeu. Tchau, valeu.